Quando a montanha espiritual é incendiada pelo Espírito Santo, você precisa viver essa chama. O Vale mostra a saga da Igreja de Deus nos últimos tempos. É um adestramento de um povo que crê, precisa vencer o seu eu, enfrentar os seus medos, vencer o inferno e ter intimidade com o Pai. Determinação e perseverança formam o caminho da montanha ao passar por esse vale. Boa noite. Sejam bem-vindos ao lançamento do último livro publicado pela O Verbo Editora. Estamos aqui para conversar com a nossa equipe que fez a revisão e a tradução deste livro. Os especialistas que vão poder mostrar para vocês o quão importante é essa revelação de Deus para a sua vida. Estamos aqui, então, conversando com a equipe que fez a revisão, a tradução, a equipe do Verbo Editora, do lançamento do livro O Vale. Para começar a conversar, vamos conversar sobre o autor, né? Sobre o Rick Joyner. Talvez não seja um autor muito conhecido no Brasil, no meio cristão. E para começar a conversar sobre o Rick Joyner, vou conversar com o Bruno Eduardo, que é um dos tradutores do livro, e o Gabriel Ferrari, que fez a tradução também e a revisão do livro. Bruno, o que você pode falar para a gente aqui, começar a introduzir esse autor, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar do Rick Joyner, né, sobre a história dele, quem ele é, e um pouco da escrita dele. Bom, o que eu posso falar primeiramente é que diversas vezes na palavra aparece a palavra trombeta como uma representação do ministério profético, né? E em 1 Coríntios 14:8, se eu não me engano, descreve que se a trombeta tocar um som incerto, como que o povo se preparará para a batalha? Então eu acho que nos últimos dias, nos dias atuais e naqueles que virão, é muito importante nós reconhecermos quem são essas trombetas, né? Quem são essas trombetas que estão tocando? Quem são esses profetas que trazem direção para o adestramento da igreja? E eu creio realmente que Rick Joyner é uma dessas principais trombetas que ainda tocam, né? E ele faz parte de um movimento que surgiu nos Estados Unidos com uma geração que apareceu, né? Ele fundou, para quem não sabe, o Rick Joyner, ele é um escritor, ele é um profeta, e ele é também o fundador da igreja Morning Star nos Estados Unidos, lá na Carolina do Norte, em 1985, né, ele fundou. Mas ali na década de 80, ele se juntou com alguns profetas nos Estados Unidos, Bob Jones, Paul Cain, o próprio Michael Bickle, de um movimento profético muito forte estava acontecendo ali, era uma restauração do ministério profético nos Estados Unidos que depois explodiu para o mundo, onde eles voltaram a trazer, acho que o direcionamento que o profético trazia, né, na igreja, lá no período apostólico, né, na igreja primitiva, e eles trouxeram o frescor, né, sobre a igreja ou sobre o povo de Deus, que era tão característico nos evangelhos, que eram tão característicos no livro de Atos. Nós voltamos a ver, né, sinais, prodígios, palavras específicas, direcionamentos específicos através do ministério desses homens, né, que iam desde palavras específicas para igrejas onde eles congregavam, e até mesmo a nação, os Estados Unidos, e também para a igreja como um todo. E o Rick Joyner, inserido nesse meio, ele sempre foi um profeta muito posicionado. Numa das entrevistas que eu vi, né, ele dando, e isso é algo que me marcou muito, ele fala que ele acredita que o posicionamento dele é assim, muitas vezes, né, ele dá a opinião dele sem se importar com o que os outros acham. Ele entende que é por isso até mesmo que Deus deu muitas palavras duras para ele e ele compartilha, porque ele declara que uma vez que você teme a Deus, você não teme mais nada, né? Ele fala que ele prefere, para ele é muito pior ele um dia se apresentar diante de Deus e Deus fala, olha, você não foi um servo fiel. Para ele isso gera muito mais temor, muito mais tremor no coração dele do que ele receber a desaprovação de alguém por alguma palavra que ele deu ou por alguma atitude que ele teve, né? Então ele na sua história, né, quando ele começa a relatar como que foi o início do seu ministério, principalmente, onde ele começou a se firmar como ministério profético, ele relata que Deus dava palavras duras para ministros já reconhecidos nos Estados Unidos. Então, isso que talvez traria medo, né, ou temor para outras pessoas, ele sentia que aquilo era uma aprovação de Deus para a vida dele, e ele entregava a palavra. E muitas dessas palavras, a pessoa alvo dessa palavra não recebia, mas ele cumpriu o papel dele. E ele fala que depois, quando essas coisas aconteciam, as pessoas começavam a reconhecer o ministério profético nele e começaram a chamar ele para conversar, para entender
como que ele via, como que ele se relacionava com Deus. E a partir dali, o ministério dele, como profeta, como igreja, foi ganhando autonomia. Ele passou a compartilhar essas visões que ele tinha, né, com o Senhor, as experiências proféticas que ele tinha através de livros, né? E isso foi enriquecendo cada vez mais a igreja como um todo. Então, ele é um autor extremamente crucial para os dias de hoje e para aquilo que a igreja ainda irá enfrentar nos próximos dias. É um profeta comprometido com Deus, mais do que com as pessoas, com certeza, como com tem certeza. de ser, né? Como foi em todo o Velho Testamento. Muitos profetas atraíam a ira do povo, mas estavam alinhados com a voz de Deus. E sobre a trajetória literária dele, sobre os livros, porque o Rick Joyner é um autor de muitos livros, mais de 50 livros. E como é que foi a história dele? Como é que você vê assim, Gabriel, você que acompanha, estudioso sobre o Rick Joyner, teve o prazer de conhecer pessoalmente o nosso Rick Joyner, né, o autor, e a trajetória, como é que você consegue falar das características dele como autor? Ok. Ele se coloca muito como um mestre profético. Né? Ele é um mestre, ao mesmo tempo que um profeta, quase que na mesma proporção. Então, duas coisas são muito marcantes na vida e no ministério do Rick Joyner, que são a paixão pelas escrituras, tanto no âmbito histórico, quanto no âmbito revelativo, né, das entrelinhas das escrituras, e a paixão por ensinar o profético. Então, ele é apaixonado por ensinar as pessoas a se mover no profético. Então, quando ele junta essas duas coisas nas suas obras, fica fantástico. Assim, fica super revelativo, você fica instigado a se aprofundar mais no Senhor, a conhecer mais o coração de Deus. E sobre as suas características literárias, algo que ficou muito marcante, em especial nas últimas obras, no Vale, também no caminho que antecedeu o Vale, foi que ele acaba inserindo citações bíblicas no meio de um diálogo sem necessariamente referenciar aquilo. Você lê, você reconhece que a passagem é bíblica, é um versículo conhecido muitas vezes, e repetidamente ele faz isso, ele insere os versículos dentro de um diálogo, e isso mostra que para ele, na verdade, vida com Deus e ensino acabam sendo uma natural. coisa só. É muito Está natural. tão familiarizado com a palavra de Deus que é como se faz parte do próprio vocabulário dele, né? Sai livremente, assim. Exatamente. Isso aproxima muito o leitor também do profético de Deus. Né? Eu preciso viver algo tão profundo quanto isso, eu quero viver algo assim com o Senhor também que está ali expresso. Então, isso é excelente. Ele não precisa mais firmar quem ele é antes de liberar a palavra profética, aquilo que Deus tem, né, falou através dele. Então ele já entra direto na revelação. Né? E a palavra de Deus é tão familiar que ela vem no contexto já. E fala um pouquinho também, Gabriel, da tua experiência. O Gabriel esteve lá na cabana, onde o Rick Joyner se reclusa ali para ter um tempo com Deus. Como é que é esse lugar ali que ele escreve? Isso, eles têm um lugar muito especial nas montanhas, que é uma montanha de oração em Moravian Falls, que fica a uns 200 quilômetros da igreja Morningstar. É um lugar, assim, todas as casas ali são casas do Senhor, são casas, pessoas moram, são residências, mas também são casas de oração. Então ocorrem retiros nessas casas, reuniões periódicas, semanais, só de oração, de busca ao Senhor. Um dia eu fui em um culto lá, eu cheguei, acho que um pouquinho depois, porque eu ia viajar em seguida, ainda teve 2h30 de culto, assim, super, mas a presença que se percebe ali, a revelação do Senhor que se percebe é muito única. Todo aquele lugar foi consagrado pelos irmãos moravianos, né? Lá da Alemanha, os antigos irmãos moravianos do século XVIII, 1700 e pouco, lá com o von Zinzendorf. E é naquele lugar em que o Rick Joyner tem a maior parte das suas revelações. Então ele se refugia ali e ele busca do Senhor. Então todos esses escritos foram buscados do Senhor, não foram meras ideias humanas, estou pensando algo legal, vou escrever. São escritos do coração de Deus. Então tem esse peso muito grande revelativo. Bom, esse foi o primeiro bloco dessa conversa que nós estamos tendo sobre o último lançamento da O Verbo Editora, o Vale. Esse livro que você deve investir na sua vida. Se você crê, né, naquilo que Deus tem falado nesses últimos dias, se você crê na palavra profética, você precisa dessa obra. Ela é muito importante nesses dias de tribulação. Se você quiser comprar, você pode acessar o link que está aparecendo aqui na tela, ou pelo QR Code. Faça esse investimento na sua vida. Você não vai se arrepender. Agora, para aprofundarmos sobre o livro mesmo, nós vamos conversar com a pastora Elisa, que fez parte da revisão do livro, e com a Flávia, que foi uma das tradutoras deste livro. Flávia, por que a gente se identifica
tanto com esse livro? Desde a primeira página, é como se fosse um espelho, assim. Por que ele fala tanto com a gente? Então, boa noite. O Vale é um desafio, né? Porque a gente traduziu o caminho, e o caminho é uma grande aventura. Então, o caminho, o Senhor te pega pela mão e é uma aventura. Então, você sai com o Senhor, né? E aí no Vale, já no primeiro capítulo, você vê que essa aventura, ela pode ser, tem os seus percalços, e que o Vale, ele pode te levar à morte. E essa morte, ele está falando de uma morte espiritual, logicamente, mas toda morte espiritual tem as suas consequências naturais. E então, para mim, o Vale, assim, ele é um esquadrinhar da tua alma. O Espírito Santo, ele vai esquadrinhando a tua alma e vai trazendo tudo em você que ainda não morreu. É o Vale da Sombra da Morte, mas aí, assim, o Espírito Santo vai te fazendo ver que muita coisa em você que você pensou que já estava morto e enterrado, ainda não. Porque se você quiser ir mais fundo no Vale com o Senhor, muita coisa você ainda tem que deixar de lado. E mas foi bem interessante, pastora, porque assim foi um livro de confronto tão grande que à medida que eu ia traduzindo, eu ia brigando com o autor, brigando com o Senhor, mas como, Senhor? Como isso? E aí eu fui vendo o quão a justiça própria ainda não tinha morrido em mim. Porque como é um livro de confronto, aí eu me pegava discutindo com o autor e com as situações, ou seja, a justiça própria ainda precisava morrer em muitas situações, né? Foi bem... Um instrumento de Deus de cura profunda, porque a gente acha que a gente alcança uma maturidade na igreja, tempos, né? Tá não sei quantos anos na igreja, acha que não, já superei isso, e muitas das vezes está só encoberto ali, né? Eu creio que é o nível de profundidade, né? É o nível de profundidade. Até ele fala em relação ao véu, que no Vale é como se esse véu ele fosse esticado. E você vai vendo a maldade do mundo, e esse véu vai sendo bem esticado. E à medida que você vai andando mais e se aprofundando mais no Senhor, mais você vai vendo as coisas. E à medida que você é novinho, que você ainda não tem assim tanto conhecimento, mais camadas vão tendo. Então, você é protegido pelo amor e pela misericórdia de Deus. Então, quanto mais fundo você está no vale, e quanto mais nós estamos no Senhor, mais esse véu é esticado. Então, mais transparente fica. Mais você vê. E mais o Espírito Santo vai levando e esquadrinhando a tua alma. Então, foi bem interessante, e ao mesmo tempo que eu traduzia, eu ia para o altar, eu pedia perdão, eu voltava para a tradução, foi uma experiência bem... Foi um processo, então, de cura? Foi um processo, e eu creio que todo mundo que queira mais do Senhor, eu recomendo, né, pastora, que todo mundo que queira o mais fundo de Deus, realmente leia esse livro, porque o Senhor vai fundo. Vai passar pelo seu processo, né? Para cada um, Deus fala uma maneira, né? Deus é tão maravilhoso que Ele usa, às vezes, o mesmo instrumento, né? Para processar várias curas, diversas curas de todas as áreas. E a pastora Elisa conhece bastante, né? Sim. Fala, Elisa, o que Deus falou com você nesse livro? O interessante é que ele é pessoal, mas também vida de igreja. Ele vai fazer a gente se olhar como indivíduo, como filho de Deus, mas também vai te ensinar como ser igreja, né? Vai mostrar a importância de andar juntos, a importância de que a gente não pode andar sozinhos, a importância de que cada um é importante, cada um tem o seu valor ali, né? O vale é um caminhar da igreja, porém eu preciso estar bem, né? Ao mesmo tempo que eu estou ali buscando o meu alvo no Senhor, mas eu estou buscando o meu alvo também como igreja. Eu não é uma busca sozinho, mas é uma busca onde nós precisamos um dos outros, né? E é verdadeiramente um local de confronto.
É um local assim onde a gente vai olhar e vai se rever, né, como a gente está, e ali a gente se encontra. Né? Ali a gente vê o quanto a gente precisa melhorar, quantas coisas precisam ser, né, transformadas. E o interessante é que precisa ser dessa forma, mas não com peso, né? O Senhor, ele nos ensina isso. Ele quer isso da gente, mas ele todo o tempo ele é o Pai, né? É o Pai que está querendo nos ensinar, né? A fazer daquele caminho um caminho agradável, né? Que andar pelo vale da sombra da morte, né? A tribulação, ela é um forjamento, né? Te prepara para viver, né? Fala, Flávia. E é bem interessante que daí tem 2 pontos que são cruciais, né? Que o autor trata, que você tem que passar pelo vale buscando o que precisa melhorar, buscando seus inimigos. No caso, seus inimigos é tudo que te faz cair. Para ti vai ser uma coisa, para mim vai ser outra. O teu não desmerece o meu, nem o meu desmerece o seu. Cada um vai ter sua área. Você vai ter que passar pelo vale, procurando o que te faz cair. Caçando o que te faz cair, derrotando no Senhor, porque só o Senhor é a tua força, e fazendo tudo isso alegre. Com a alegria do Senhor, porque o Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria, paz e justiça no reino de Deus. Então, por aí, daí eu vim lá do caminho, né, lendo o caminho, aquela alegria toda, na aventura do Senhor, aí você cai no vale, você vê que a profundidade aumentou muito, né? Mais sério, né? É muito mais sério. Então, você vai ter que procurar seus inimigos, eles estão em você. É o teu eu, é a tua alma, é o que te faz cair. Derrotar isso só no Senhor, só o Espírito Santo dominando, gerando os frutos do Espírito verdadeiramente na sua vida e fazendo isso tudo com alegria. Então, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, realmente é o esquadrinhar da tua alma. É o esquadrinhar da tua alma. Não é fácil, o confronto da leitura é do início ao fim. Mas o final é surpreendente. E o tremendo também que ele fala aqui, né? É a gente se posicionar como filhos de Deus, como guerreiros, né? Não esperando, mas indo ao encontro. Atacando, né? Porque muitos, o que tem acontecido? Tem se escondido atrás do Evangelho, escondido atrás do amor. Esse livro, né? De sobrevivência, né? Desculpa, até complementando, tem vivido um evangelho de sobrevivência. Para mim, o que ficou muito forte é isso, né? O impacto que esse livro teve foi, muitas vezes nós queremos passar por esse vale, sobreviver ao vale, enquanto que a proposta nós somos chamados para trazer vida, né? Nós não devemos fugir no inimigo, nós devemos vencê-lo, nós temos poder e autoridade para vencê-lo, né? Então isso é tremendo, essa transformação que há, né? Quando nós acompanhamos o livro do começo ao fim, nós vemos essa transição do grupo que é a igreja, é a representação da igreja, é algo sensacional. Quando nós vemos isso e nós conseguimos transportar isso para experiências que nós percebemos específicas na vida da igreja, fulano, que tinham determinada limitação, as pessoas, desde o momento em que ela entra até aquilo que ela consegue se tornar no Senhor, a gente consegue ver o vale ali, representado no dia a dia. É tremendo isso. Exato, até para complementar, o que eu achei espetacular foi que esse livro nos apresenta, né, na sua narrativa toda, um chamado a se mover e a se engajar. Então, não vou dar um spoiler, né, muito grande assim, mas tem alguns feridos, né, ao longo do vale, ali tem os seus feridos, e a narrativa mostra que esses feridos eram justamente curados à medida que curavam os outros feridos. Então, quanto mais inertes eles ficavam, mais acomodados, mais feridos, né, mais intensas eram as suas feridas. Só que a partir da hora que eles se engajavam, que eles descobriam ali o seu ministério, né, analogamente o seu ministério, eles podiam ser então curados através de curar. Isso foi... Tudo coopera para o bem, né? Daqueles que amam o Senhor. Até o mal vai cooperar para o bem. Certamente. E, gente, isso é algo tão incrível, tão de Deus esse livro, porque no começo do ano, quando a Verbo Editora decidiu lançar esse livro, Vale, nós não tínhamos ideia do momento que nós estaríamos vivendo, né? E, pastora Elisa,
quão crucial esse livro, essa revelação para esses dias de tribulação, de pandemia, onde Jesus está voltando. Com certeza a gente consegue encaixar o livro no que a gente tem vivido hoje, né? Realmente, é o que eu digo assim, o livro, ele é pra gente o manual dizer assim, ó, quer passar? Tá aqui, ó, lê, que tu vai aprender e vai conseguir vencer essa tribulação, tudo que você tem passado. O livro, por isso que é tremendo, ele faz isso, ele faz a gente se conhecer as nossas fraquezas, conhecer aquilo que ainda precisa de cura, aquilo que ainda precisa ser transformado, para que a gente consiga vencer os nossos inimigos, né? E por isso que eu digo, o livro a gente vai encontrar não só inimigos externos, mas muitos mais inimigos internos. A nossa luta começa no interior, para que a gente consiga vencer as lutas fora, né? E Flávia, a morte está à distância de uma máscara? Então, eu acho que não poderia ser mais atual, né, pastora? Porque até a gente não vai ter como não dar spoiler, né, do livro, vai ser difícil, né? Porque ele fala, né, que é o vale da sombra da morte, porque qualquer coisa que está à sombra está muito próximo, né? E todos nós, isso é uma questão mundial, nós estamos todos à sombra da morte. No dia de hoje não tem ninguém que está livre, porque qualquer um que pegue essa doença maldita que está aí, não sabe se vai sobreviver, vai ter uma simples febre ou se realmente vai morrer. Então, chegou um momento que toda a humanidade passou a pensar no pós-vida, vamos dizer assim, né? Então, todo mundo meio que se encontrou num vale. O que vai ser? E aí, muita gente, até como igreja, até nas nossas transmissões online, a gente viu muita gente vindo para o Senhor. Vindo para o Senhor porque não sabe o que vai ser, né? Então, o livro assim veio no momento exato. Na verdade, ele foi escrito um pouquinho antes, mas para nós, no Brasil, chegou exatamente onde todos se encontram, né? À sombra da morte. O que vai ser agora? Para onde eu corro? Eu corro para os braços do Senhor. E aí, quem já estava nessa caminhada, para onde eu vou? Eu vou mais fundo com o Senhor. E quem ainda não conhecia vai se jogar, né? Vai viver aquele primeiro amor. Então, para mim, não tem nada mais atual, realmente, mais do que a gente está vivendo agora. E é o desespero, a gente vai em consultório médico, a gente vai em dentista, eles perguntando, o que você acha? Pessoas que às vezes nem sabem que a gente é cristão, o que você acha que vai ser depois se a pessoa morrer? Porque está todo mundo com essa incerteza. Sim. Então o livro te dá assim, se realmente a sombra da morte está ali, porque ela está ali, né? Então. Sim. Gente, é incrível como esse livro. O Rick Joyner não prevê, talvez não uma pandemia, mas com certeza algo que ia para abalar o mundo, né, Bruno? O que tu tens para falar daquilo que o Rick Joyner tem colocado assim nas redes sociais sobre essa pandemia e que linka com esse livro? Na verdade, ele coloca, né, engraçado é que quando começou, né, a ser noticiada a própria questão da pandemia e as pessoas falando de cautela e de tudo mais, se posicionando, né, com os próprios lockdowns que acabaram ocorrendo, né, igrejas tiveram um posicionamento muito incisivo em travar e descrever o que era Apocalipse e tudo mais. Na verdade, quando eu ouvi o pronunciamento dele no YouTube, através do YouTube, né, foi muito engraçado porque ele foi numa situação totalmente oposta, num posicionamento extremamente tranquilo, ele falando... Se nós estamos no Senhor, nós não temos o que temer, né? Nós vivemos nos lugares celestiais. Então, né, resumindo, né, resumidamente, ele colocando isso, né, de que exatamente que ele não era pautado por aquilo que ocorria ao redor dele, né? Ele se movia de acordo com aquilo que o Senhor dava a direção para ele fazer, né? Então ele tinha a convicção dele não ia ser mudada, ou as coisas que ele como homem do Senhor ou aquilo a igreja a qual
qual o Senhor confiou, né, não era pautada por essas questões. Né? Ele era pautado por aquilo que o Senhor dava de direcionamento. E o direcionamento que o Senhor dava para ele é de que o reino de Deus estava se aproximando. Era isso que ele se apegava. Né? Não as coisas, atrocidades, ou enfim, catástrofes estão acontecendo. Ele não. Olhar para o alto. Né? Ele costuma falar, né? Aquela passagem no Evangelho que Jesus Cristo, né, sinaliza que quando você começar a ver essas coisas, né, olhar para o alto, contemple. Né? E ele fala isso. O momento da igreja é não olhar para este mundo, mas buscar as coisas do alto. Enfim, essa é aquilo que ele tem compartilhado. Exatamente. Ainda com relação a isso, ele costuma mencionar bastante a passagem: tudo que tiver que ser abalado, será abalado. Ele fala muito isso. E esses são dias em que muitas coisas que não pareciam ser, estão sendo, e o que parecia ser, não está sendo. Né? Esses são dias de muita definição realmente do que é, o que não é, do sim, sim e não, não. Esses dias agora de pandemia. E o livro do Vale também está recheado dessas coisas. Né? Ele mostra tudo que puder ser abalado, será abalado. Sim. Continue com a gente, nós vamos continuar essa conversa para que você conheça mais desse livro. Tá? Se você quiser adquirir ele, está aqui o link aqui na nossa tela. Entra lá no site, compra esse livro que você não vai se arrepender. É uma obra de Deus poderosa para você nesses dias. Olá, voltamos com a nossa conversa aqui com os especialistas do livro Vale. Você que já viu ali, essa é a obra do autor Rick Joyner, profeta da Morning Stars. Bom, gente, mas o Vale é uma série, uma trilogia, uma continuação. Mas é série, a trilogia? O que é? Então, é engraçado porque o autor, quando ele relata, né, como que ocorreu, trata-se de um cumprimento de uma profecia que Deus deu para ele, que ele permaneceria um tempo sem receber revelações ou experiências proféticas, como ele vinha tendo na trilogia, né, da Batalha Final, chamada Final, mas que se ele permanecesse fiel durante esse período, né, o Senhor traria as maiores revelações ainda para ele para os últimos dias. E ele relata que isso começou a ocorrer e ele começou a transcrever isso no caminho. E o caminho em si, ele relata o retorno a esta montanha que as experiências proféticas que ele teve lá no livro, na trilogia Batalha Final, só que dessa vez não mais sozinho. Né? Ele teria que liderar a igreja, não passar apenas por isso sozinho. Ele teria que levar outros a passarem, a enfrentarem as coisas que ele enfrentou. E com relação a se isso é uma trilogia ou uma série de várias sequências, não dá para saber. Né? Eu, particularmente, não bato o martelo porque, com o passar do tempo, ele relata, né, conforme vai passando os dias, a gente vai acompanhando o trabalho dele, ele vai relatando que ele começa a ter cada vez mais revelações. Ele chega a declarar que, ele recebe os downloads, né, que ele declara, que eles muitas vezes são tantos que ele não consegue processar tudo, escrever tudo, transcorrer tudo. Então, não sei se podemos falar, olha, acabou, né, e chegou aqui, finalizou no terceiro livro. Eu acho que o próprio livro O Vale, ele mostra isso. Quando o livro está no ápice, a gente vai ter ele termina e tem a próxima parte. Então, o caminho, eu acredito que é o início disso, o retorno à montanha, onde ele começa a encontrar os chamados, aqueles que são chamados, para daí transformá-los nos escolhidos. Sim. Enfim. Então, gente, o Vale é uma sequência do caminho, né? Uma continuação do livro O Caminho. Gabriel, então o que você pode falar do caminho, para quem não conhece, para quem não está a fim de comprar o Vale, mas quer saber também do caminho? O que você pode falar desse livro que linka com o Vale, né? que faz essa ponte com essa continuação, que é o Vale? Exatamente. Uma coisa que me chamou muito a atenção no caminho, mais para o finalzinho ali, penúltimo capítulo, último talvez, a gente tem a ideia de um guerreiro meio estereotipado, né? Com sangue nos olhos, com garra, fortão e tal, vão para a batalha. O caminho mostra que isso tudo é muito importante, mas mais importante do que isso é a alegria. Então, seja em um ensino, seja numa batalha espiritual de fato, numa batalha interna sua, um conflito, mais importante é a alegria. Não vai mudar nada você ficar deprimido, fica triste, etc. Não vai te fazer mais forte ou não vai mudar a circunstância. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então você quer ser forte, você quer estar armado para a batalha, a alegria acaba sendo uma das suas maiores, se não a maior arma. Então é algo tão conhecido por nós, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Só que na prática, o que isso significa? Não importa as circunstâncias, é um desafio que você nunca enfrentou, é uma situação nova, seja alegre. A força do Senhor vai vir disso.
Pastora Elisa, o que você pode falar do caminho, né? Recentemente fez bastante ministrações, Usando o Caminho, né? Eu particularmente, eu sou apaixonada pelo caminho. Foi um livro assim que eu li bastante, várias vezes, e é muito legal porque a cada nova leitura, um novo aprendizado, uma nova visão, né, ali no livro. O livro, na verdade, assim, a gente percebe que o caminho, ele é o início de um povo, né, que ama o Senhor e que quer mais, né? Ali vai fazer parte do caminho, né? Uma parte da igreja do Senhor que não quer ficar só na beirada mas quer ir fundo, né? Quer ir no profundo de Deus, né? E o Rick Joyner é aquele que já passou por esse caminho, que sabe das lutas, dos percalços ali, e que vai estar levando agora, né, essa igreja, esse povo sedento, para essa nova geração, para o mais de Deus, né? Para aquilo que eu acho que eu digo assim que é aquilo que nós queremos, né? Eu acho que por isso assim que nós estamos aqui, porque esse livro é aquilo que nós queremos ser, né? Aquilo que nós temos buscado, o nosso caminhar, né? Por isso ele é um livro assim que nos atrai tanto, né? Porque se identifica tanto com ele, né? Tira daquela vidinha, né? Daquela superficialidade. Sim, da superficialidade. Vai além, né? Ir além, né? E a gente sabe que o Senhor, ele tem muito mais, né? E é interessante porque ele é um ensino, a gente pensa, não, então o Rick Joyner ali já está preparadão. Não, ele ali no caminho também aprende. Sim. Ali no caminho ele também é um momento também de conhecimento para ele. Para aqueles que estão indo e para muitos que estão indo ali e que também não se conhecem, né? Ali é o início de uma jornada de se conhecer. Sim. E de conhecer o Senhor, né? Naquele caminho ali é onde eles vão conhecer o Senhor. O autor, o Rick Joyner coloca como um coração sempre ensinável, né? Humilde, na verdade, porque enquanto você está disposto a aprender, né, você sempre vai estar humilde. E o Senhor vai exaltar aqueles que se humilham, né? Então é uma posição de honra, na verdade, e né? A dependência da água da vida. E isso assim no livro para mim, o caminho foi algo assim que me ensinou muito, né? A importância de a gente estar sempre próximo do Senhor. Se a gente se desviar dele, a gente perde o caminho, né? A dependência é total nele. Né? Flávia, o que o caminho deixou de legado aí na tua experiência, no teu processo aí? Então, mas primeiro eu queria falar que assim, o Vale, quem ficou com muita vontade de ler o Vale, não ler o caminho, pode ler o Vale primeiro, que não vai comprometer a leitura. Os personagens são os mesmos? São. É lógico, no Vale tem alguns a mais, mas se você ler o Vale primeiro, o que eu acabei fazendo? Eu li o Vale, voltei para o caminho, voltei para o Vale, porque eles se complementam, mas não invalida você ler o Vale primeiro, não tem nenhum problema. E o caminho, como eu falei no início, é uma grande aventura com o Senhor, né? Só que é uma aventura muito mais coletiva. Para mim, o grande diferencial entre o vale e o caminho foi esse, né? O caminho foi uma coisa coletiva, é um caminho com a igreja. Ele fala muito da koinonia, da comunhão com a igreja, e essa koinonia entre pessoas totalmente diferentes. Se formos ver, nós aqui somos totalmente diferentes. Nós todos estamos trabalhando na editora, todos fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, da mesma igreja, inclusive, mas somos totalmente diferentes. Estamos subindo a mesma montanha. Então, o Vale ele fala muito disso, assim, da koinonia, do corpo de Cristo, subindo a montanha, percorrendo todo o caminho, mas cada um com a sua característica, avançando no Senhor. E nesse caminho tem vários desafios. E pro Joyner foi um grande teste como líder. Como ele tinha feito todo esse caminho sozinho,
Então ele fala um pouco sobre liderança também, né? Como aprender a liderar e aí vem a questão do amor também, né? E como ser rápido em passar liderança, em dividir liderança. Acho que vocês como pastores sabem bem como é isso, né? Então é dividir essa liderança, né? Que as ovelhas não são de vocês, são do Senhor e dividir o que o Senhor tem. Porque senão vocês não dão conta sozinhos. Então é uma koinonia, é um corpo, cada um vai ter a sua função para avançar no Senhor. Sim. Que o objetivo final é chegar no cume, né? É. Eu acho que o desafio do Johnny, que fica bem latente ali no livro, é o desafio do discipulado, né? Você conseguir imprimir um discipulado de Cristo, né? Que é um padrão que é longe daquilo que nós humanamente falamos, acabamos fazendo, porque a gente gosta de doutrina, a gente gosta de religião, né? A gente gosta de lei, e Jesus, ele quebra tudo, né? E o desafio dele é chegar, né? É transcorrer esse caminho com a equipe, né? Porque ele recebe um chamado informando que cada um desses membros é extremamente importante. Então, ele não pode simplesmente descartar, pessoal, olha, você não serve. Ele tem que tenta entender a linguagem dessa nova geração, que é uma geração diferente, entende? Ele se vê muitas vezes, como a própria pastora Elisa comentou, né, numa circunstância que talvez ele tenha vivido uma experiência passada sozinho, mas o ambiente é diferente, a circunstância é diferente e ele tem que usar isso, né, para que ele possa, para que a sua linguagem seja compreendida. Né? Porque tão importante quanto a mensagem, ele entende isso. Tão importante quanto a mensagem é o receptor, né, receber essa comunicação. Né? Porque eu posso ter uma verdade, mas se essa verdade não é compartilhada da pessoa, a quem essa verdade é destinada não a recebe, eu talvez falhei como emissor. E ele tem essa atitude. Né? E muitas vezes, e como que nesse processo de ganhar a confiança, para que mais importante do que o emissor é a própria verdade, a palavra, a comunicação que vem direto de Deus. Então, quanto menos ruído, melhor. Quanto mais clara essa verdade, né, chega para essas pessoas, para essa igreja, mais fácil ela vai assimilar, mais rápido e menos trabalho ele vai ter. Então, qual que é no caminho você consegue perceber qual que é a intenção dele? Atrapalhar o mínimo possível daquilo que o Senhor quer fazer com eles. Ele não quer imprimir a marca dele na igreja, não. O que ele tem é justamente o medo de colocar a marca dele sobre uma geração diferente, sobre uma igreja que precisa ter as experiências dela. Então, o que ele quer é perceber, ele busca desesperadamente como que o Senhor, que eu posso permitir com que essa verdade chegue até eles da forma como você quer. Então é tremendo realmente, porque é um aprendizado para ele se colocar nessa forma de servo, né, de baixar o nível, baixar a bola, né, literalmente, para que eles possam ser edificados. Então é tremendo realmente. Esse livro falou comigo bastante nesse sentido. Gabriel, o discipulado é lidar com vidas, né? É tratar das vidas e suas mazelas, né? O caminho mostra isso, né? A dificuldade de cada um, a dor, né? Exatamente. E esse livro, O Caminho, é um chamado à essência da vida com Deus, a essência do que é ser discípulo de Deus. Ele nos faz um conflito entre a nossa expectativa, tipo expectativa e realidade lá do Instagram, sei lá. Expectativa e realidade. A nossa expectativa de um caminho com Deus é qual? Expectativa, assim, de cara, uma vida com paz, uma vida alegre, bem-sucedida, essa vida com Deus. Só que ele nos faz lembrar que o caminho é estreito. O caminho é estreito. E muitas vezes lá no livro eles desconfiavam, spoiler, né? Inevitáveis spoilers, mas no livro eles estavam, bom, será que a gente está certo mesmo? Será que esse é o caminho de Deus mesmo? Porque está tudo dando errado, né? Mas aí de fato eles se guiavam na época, como a pastora Elisa falou, pela água da vida. Se ali está correndo a água da vida, ali é o caminho. E o rio da vida é o próprio Senhor. Então, exatamente. E ele também nos chama atenção o apoio, o suporte de uma vida com Deus, que é conhecer o Senhor, ouvir a sua voz e obedecer ao Senhor. Esse é o tripé real. E isso está bem expresso no livro do Caminho e de fato mostra o caminho é estreito. Mas se esse tripé está mantido, se esse tripé está bem estabelecido, a casa não vai ruir, né? A casa sobre essa rocha permanecerá. O leão
está dentro de cada um de nós, né? Então que a gente não tem o que temer, né? Se Ele está com a gente, a gente não tem o que temer. Ali ele começa a formar os guerreiros, na verdade, né? Porque ali ele começa a fazer cada um perceber a força que ele tem no Senhor, né? E que é essa força no Senhor que vai fazer eles conseguirem atravessar o caminho e todo, né? E até chegar ao vale e por aí em diante, né? Você tinha citado as mazelas, né? Então, só voltando um pouquinho. O caminho é estreito. Então, quanto menos mazelas forem carregadas, mais fácil vai ser andar por esse caminho. Se você andar cheio de bolsa, de mochila, carregando aquilo que você adquiriu do passado, não vai dar certo. Você vai ficar atritando, esbarrando ali e não vai andar nesse caminho do Senhor, que é estreito de fato. Então, ele ensina como levar essas vidas, como lidar com as mazelas, com os caprichos de cada um e como isso é letal, é tão nocivo ao caminhar com Deus. E também ele lapida, né? Aquilo que parecia não ser, que não ia dar certo, ele vai lá e ele consegue pegar o melhor da pessoa e trazer, né? Às vezes tinha uns ali que vai ser problema. E não, ele ia lá assim, não desiste, né? Não desiste. Nele a gente consegue transformar em algo bom. E isso acontecia em muitos ali que tu olhava e esse aí vai... Não, ele acabou sendo um dos líderes, né? Sim. Se tornou um dos líderes, né? E Flávia, o que você acha? Vai ter o terceiro? O que você achou do final ali? O que você acha que vai ter ou não vai ter? Olha, eu creio que terá o terceiro. A minha dúvida é se terá mais, além do terceiro, mas sim, pela forma que ele acaba o vale, a gente já fica... Na verdade, quando acabou o vale, eu já fui ali no site da Morningstar para ver se já tinha sido lançado mais algum nos Estados Unidos. Então, certamente terá o terceiro. A dúvida realmente é se será apenas uma trilogia ou se terão outros livros, né? Aí vai depender quanto que vai demorar para Jesus voltar, né? Então, né? Mas a gente aguarda, não tem problema. Vamos para o último bloco agora, que você vai conversar aqui conosco sobre o livro Vale. A gente está com uma conversa aqui sobre o livro Vale, o caminho, toda essa trilogia ou série, enfim, nós não sabemos ainda, mas que você possa estar aqui conosco, comprando o livro, né? Acesse aqui o link, entre no site, invista na sua vida de tempo com Deus, que você não vai se arrepender. É uma obra tremenda, que com certeza vai ser alimento para você, para sua família, para quem estiver perto de você, para sua igreja, nesses dias de tribulação. Olá, voltamos com a nossa conversa aqui no lançamento do livro Vale. Estamos aqui com a nossa equipe da Verbo Editora, de tradutores e revisores. E agora a gente vai ter uma conversa mais tete a tete, assim. Vamos ver o que cada um aqui tem de especial para passar para vocês sobre esse livro que é algo tremendo de Deus mesmo. Bruno, o que você pode trazer assim da tua experiência pessoal, não só na tradução, mas na leitura, assim, quando você pegou o livro pronto, assim, pôde usufruir daquela leitura, assim, o que você pode falar daquilo que Deus ministrou ao teu coração? Para mim, o que me marcou bastante no livro são, se não me engano, 3 pontos específicos que foram a questão da guinada do grupo, a partir do momento em que eles não mais se preocuparam em atravessar ou apenas cumprir a missão, o que é importante, mas quando a maior preocupação deles era buscar estar na presença de Deus, tentar usufruir da presença de Deus em comunhão. Né? E como as coisas começaram a ocorrer, como o sobrenatural começa a ocorrer a partir desse ponto em comum. Quando essa fome começa a ser alimentada, como o Espírito Santo começa a tomar a rédea das coisas e começa a conduzir de uma forma ainda mais primorosa, né, do que vinha sido realizado até então. Então isso para mim me marcou muito, a guinada, a amplitude que o movimento, que a equipe, toda a capacitação que a equipe recebe a partir do momento em que eles tomam isso como um propósito, né? Para mim isso é um ponto que me marcou bastante. Outro ponto que me marcou bastante para os dias atuais é a necessidade da mobilidade que a igreja como um todo precisa ter. Isso ficou marcado no livro, principalmente pelo momento em que nós estamos vivendo hoje como mundo, né, onde as igrejas tiveram, aqui no Brasil, tiveram as portas fechadas, e muitas das igrejas que não conseguiram se adaptar ao novo modelo, moro numa cidade onde tiveram igrejas que não conseguiram se sustentar e literalmente fecharam as portas, né, para os seus encontros. Então a igreja ela teve que
se atualizar, teve que ter uma mudança drástica. Se reinventar, né? Entrar nesse mundo virtual. Exatamente, teve que realmente ter essa percepção e rapidamente mudar para continuar se movendo. Isso é algo que me chamou bastante atenção, isso fica bem claro no livro, né? A necessidade que eles tinham de mudar, de se transformar. E por fim, o que eu gostaria de frisar desse livro que me marcou bastante é a liberdade, né? Toda a liberdade que foi criada, né? ou a preocupação em criar um ambiente de liberdade para que as experiências com o Senhor ocorressem, né? Para que não fossem criados formatos. Aí vai haver essa mobilidade, né, que eu acabei de comentar, e em contrapartida também vai haver essa autonomia do Espírito Santo e essa sede vai aumentar. Quando nós não podamos, quando nós não colocamos limites para o Espírito Santo, ele passa a conduzir as coisas, ele passa a ser o centro e o impossível passa a acontecer. Então, para mim, isso ficou bem marcado neste livro. Sim. E o ensino passa a ser transgeracional, né? Exato. Não fica preso, retido num povo, numa época, e passa a tornar um legado para o reino de Deus, né? Gabriel, o que Deus tocou teu coração? Então, a sequência não foi combinada, né? Mas indo na mesma linha, justamente eu estava pensando o seguinte. Fica muito nítido no Vale que não é por mim, não é por nós necessariamente, é pelo Senhor. A obra, o vale, o caminho, a montanha, é tudo pelo Senhor e pelos sonhos do coração de Deus. E fica super expresso ali, super expressa uma rica conexão que existe entre a falta de preciosismo, de egocentrismo de fato, total desprender de egoísmos e vaidades, como isso se conecta perfeitamente com o exercício individual do sacerdócio. Então, não é o meu ministério, não é o meu chamado, mas se eu exercer com sabedoria, com unção, com maturidade, o meu sacerdócio, todos serão beneficiados. E ele até mostra uma analogia, o Rick Joyner, ele fala sobre o movimento dos pássaros, né? Tem um pássaro que lidera, eles costumam se mover em V, né? Os pássaros tem um que lidera, mas se esse um está cansado, ele reveza com o que vem depois e esse cara entra. Se aquele pássaro que liderava tivesse uma vaidade exacerbada, todo o grupo seria muito prejudicado. Só que o fato de não haver um egoísmo, não haver um egocentrismo, faz com que todos os caminhos são chamados e os sonhos de Deus então são conquistados. Sim. Isso é muito precioso. Pastor Elisa. Olha, eu para mim, já me falou de uma forma bem prática como igreja. Ele já me falou, o livro já me falou muito com relação a essa praticidade. Eu acho assim, primeiro, sobre a batalha espiritual interior e da igreja. Para mim, assim, quando ele fala ali que aqueles que entraram no vale, eles vão em busca do inimigo, ali para mim isso foi um ensino A melhor tremendo. defesa é o ataque. Sim, de não esperar. Eu não vou esperar o inimigo atacar, não. A nossa posição como igreja é vencer o inferno, né? Isso para mim assim deu assim realmente somos um exército. E o exército ele ataca, ele não fica esperando ser atacado, ele vai atacar. A segunda coisa é que a gente precisa ser curado e mais legal, que a cura ela vem a partir do momento em que a gente ajuda o outro a se curar, né? Quanto mais eu ajudo, quanto mais eu trabalho em prol da igreja, da cura da igreja, a minha cura vai sendo estabelecida também. E o último ponto, que para mim ele só confirmou aquilo que desde quando eu aceitei Jesus, é o meu lema, que é a alegria, né? Eu acho assim, para mim, quando eu ouvi aquilo, assim, eu já sabia disso, Senhor, porque assim, eu realmente acho, o povo de Deus, ele precisa ser um povo feliz, ele precisa ser um povo alegre. E esse livro ele mostrou isso. A alegria do Senhor é a tua força. Segredo. Seja lá o que está passando, a alegria não pode perder, porque nós temos aquilo que de mais importante. É como o Bruno estava falando. O legal foi quando eles descobriram ali que não era o atravessar, mas era a presença. É isso. Se nós temos a presença, isso não importa é o suficiente. O vale, né? Com profundo não vale. importa as guerras, não importa as lutas. Então, para mim, foram os 3 pontos assim do livro que me marcou. Então,
continuando ali da cura, né, que foi uma das coisas que me chamou a atenção, continuando os spoilers, né, que tem uma frase do livro que fala que a cura é mais contagiosa que a doença. E isso é bastante forte, né, porque ele pega bastante assim, que você pode sofrer o que for. Se o Senhor te cura, o que você sofreu vai levar curas a outros. Então, o que eles faziam? Aquelas pessoas que sofreram, você pode sofrer o que for. Se o Senhor te cura, o que você passou vai trazer cura a outros. Então, isso pegou bastante, porque muita gente fica nas suas mazelas, né? Sim. Então, o livro trata muito disso. O quão, se você tirar o foco de você, você vai trazer cura a outros. E a gente vive num mundo que precisa de cura. Sim. As almas precisam ser curadas, né? Então, isso me falou bastante comigo. Outra coisa que foi lindo, porque o livro, como eu falei, é um livro de confronto. Mas todo confronto, ele precisa do consolo do Senhor, porque senão você só vai ficar, né? E aí o Senhor fala que não importa aonde você esteja, Ele vai estar contigo. E você vai poder sentar com Ele, você vai poder ceiar com Ele, você vai poder ter o seu momento com Ele. Não importa o vale que você esteja. E isso é tremendo, porque muitas vezes no meio da tribulação, a gente, pessoalmente, a gente como igreja, às vezes não percebe que o Senhor está ali, que é só a gente tirar o foco do problema e se assentar com o Senhor, que Ele vai ser nosso consolo. Então, assim, por mais que seja o vale da sombra da morte, o Senhor está conosco em todo o tempo. E isso é muito bacana. E uma das coisas que também me chamou muito a atenção foi sabedoria. Porque em todo o livro, como eu falei, que chamou para mim o confronto mais direto foi a justiça própria. Cada vez que eu era confrontada pelos personagens do livro, enfim, o que era, como era resolvido as situações através de sabedoria. E na nossa vida, só a sabedoria de Deus. Porque as situações que a gente enfrenta, só a sabedoria de Deus. Sim. E para ouvir a voz de sabedoria, só estando com o Senhor. Então, esses foram os pontos que o Senhor realmente trouxe ao meu coração no livro. Gente, o vale é um tesouro precioso de Deus para você que quer conhecer esse tempo que nós estamos vivendo, né? Um tempo onde você está num lugar que se chama vale e ele está tão perto da morte a distância da sua sombra, né? Mas o Senhor fala que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo e o seu cajado me protege. Essa é a promessa de Deus para a sua vida nesses dias, e esse livro é um instrumento crucial para você atravessar esse vale com alegria no teu coração e sabendo que no final tem uma grande surpresa de Deus. Que você tenha sido abençoado essa noite com essa conversa. Eu quero agradecer a nossa equipe, né, de tradutores, revisores, que amam fazer isso que fazem, por isso que saiu algo tão tremendo, algo tão de Deus. E muito obrigada, eu sei que vão ter outros encontros desses, e que você possa realmente ter sido abençoado com esse livro. Invista naquilo que Deus tem para você nesses dias, através de conhecimento e sabedoria que vem de Deus. Amém?